É bom te encontrar por aqui. Aos poucos você vai se adaptando naquela frase quando me encontra. Manazinha, quando é que você volta para a TV? A TV hoje é o YouTube. E tem mais um detalhe, não tem escapatória, né? Não tem volta. A rede social tomou uma proporção imensa e a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Então você me vê aqui, avise a sua amiga que gosta de mim, avise aquele coleguinha que também gosta da Manazinha, que aqui a gente traz sempre um programa maravilhoso para você. Olha, o meu convidado de hoje é top das galáxias, porque ele é acho que ele é um dos melhores cirurgiões de joelho aqui do Amazonas. Começa por aí. E eu tô doida, porque eu já tô naquela idade que a gente tem que começar a falar de osso, né, Manazinha? O que acontece? Por que você perde às vezes? Por que você tem artrose? Por que você tem artrite? Por que você tem problema de coluna quando vai envelhecendo? Ou por que você se lesiona facilmente? Tem gente que, né, vive assim. E ele é fera, mana. Ele é fera no assunto. Dr. Rafael Benoliel. Bom, este é o meu convidado de hoje. Além de tudo, um gato. Gostou? É por conta dela. Não. Olha aí. Rafael, vamos falar de osso? Vamos, estamos aqui para isso também. Olha aí. A gente estava conversando aqui antes e ele falou uma das coisas que todo mundo fala, mas a gente às vezes não presta muita atenção. Na hidratação. Água. Por que é importante hidratar? Vamos começar por aí. Vamos começar dizendo que a água é o elemento essencial de toda a natureza. E foi nada mais, nada menos do que o ambiente que propiciou que nós todos estivéssemos aqui hoje. Foi da água que nós viemos, é lá que nós nos desenvolvemos quando em ambiente intraútero, durante o processo de gestação. E, não menos importante, durante nossa vida, quem nos mantém com uma excelente qualidade de vida, principalmente, é a água. Então é muito importante a ingesta de uma quantidade também, é claro. Tudo que se fala relacionado a essas variáveis, tem que pensar no que seria o valor mínimo e no que seria o excesso. Mas um cálculo fácil, aquilo que a gente estava conversando antes, é pegar a tua quantidade de quilos e colocar aí 50 ml de água por dia por quilo. Então, você tem uma pessoa com 60 quilos, 3 litros de água é a quantidade mínima que ela precisa por dia para que todos os órgãos, sistemas funcionem de uma forma otimizada. E não só isso, previne envelhecimento das estruturas osteoarticulares, os discos intervertebrais, articulações, além da questão estética, de prevenir rugas, de prevenir envelhecimento da pele. É o elemento essencial, é como eu falei, a gente vai precisar dele para tudo durante a vida. Então, água, já começa por aí. Quando é que a gente começa a envelhecer os ossos, vamos dizer assim? Eu digo sempre no consultório que o corpo humano ele é uma máquina perfeita, que foi feita para funcionar muito bem durante 40 anos. A partir dos 40 anos, essa máquina começa a dar problema. Ela começa a sofrer naturalmente o processo de envelhecimento. Hoje a gente evoluiu na medicina a tal ponto que a gente consegue prever necessidades, ou seja, antes mesmo que você tenha carência, por exemplo, de água ou de ácido hialurônico, ou seja, quais elementos essenciais sejam aqueles que a gente está falando, que a gente está pensando, a gente trabalha com a reposição disso. Se eu entendo, é como um carro, se eu entendo que eu preciso, no momento específico, mudar o óleo do motor do carro para dar a ele mais durabilidade de uso, é a mesma coisa com o corpo humano. Eu consigo repor elementos essenciais que vão sendo perdidos durante o passar dos anos, e é por isso, que essa máquina perfeita envelhece, a enferruja, se é que a gente pode dizer assim, e então a gente faz essa reposição de forma preventiva. É o que a gente conceitua hoje como medicina
regenerativa. E o que é colágeno? Também. Tem um povo que diz que não adianta repor, tomar colágeno, não sei o quê, porque não repõe. Adianta, claro que adianta, lógico que sim. É uma conduta relativamente nova aqui para o hemisfério sul, mas se a gente sempre usa como referência o estilo de vida e a escola americana, por conta das pesquisas e de todas as estatísticas que eles criam todos os anos, estudando esse tipo de variável. Então o que a gente pode dizer é que essa reposição lá já acontece há muito tempo. Basta você ir a um supermercado americano e ver que eles têm uma ala inteira só de glicosamina, boa para o joelho, ácido hialurônico, bom para o joelho e para as articulações, colágeno, pele, unha, cabelo. Então, assim, essa reposição, no caso deles, é feita até antes que o processo de envelhecimento comece a acontecer. Então, você vai ver pessoas cada vez mais idosas. Idosas é um termo que a gente não usa mais, né? Já acabou isso. Isso acabou faz tempo. Mano. Você vai ver pessoas de mais idade, com uma melhor pele, com um cabelo mais bonito, com qualidade de unha, não tem mais aquela coisa da unha quebradiça, aquela coisa feia. Você vai ver pessoas naturalmente mais belas e saudáveis. Isso é o mais importante. E isso tudo é fruto da reposição feita de forma preventiva. Ou seja, a gente não espera faltar no corpo para poder colocar de volta. A gente já aumenta a oferta disponível no corpo para que não aconteça o processo de degradação. Menina, quero ir amanhã lá no consultório do Rafael repor, porque eu não estou repondo nada. Preciso. Eu tenho 46 anos, como a gente estava falando. Novinho. O meu dia começa com 18 cápsulas. 18. Vitamina C, vitamina D3 no caso, aquela que ficou muito famosa na época do Covid, que todo mundo aprendeu que quem tomava vitamina D de forma preventiva tinha o Covid mais leve porque tinha um sistema imunológico mais competente. Tá aí um exemplo. Se você faz isso de forma preventiva, até uma doença grave e letal como o Covid acaba sendo mais fácil de combater contigo, entendeu? Então você pensa aí, complexo B, a vitamina C, a vitamina D com cálcio, que é muito comum em mulheres, principalmente, a partir de uma certa etapa da vida. Mas assim, em linhas gerais, além de todas essas suplementações que a gente chama, o mais importante é induzir, e essa mensagem vai para as crianças, inclusive, induzir a prática de atividade física desde muito cedo. Não há nada que mantenha o seu corpo funcionando da melhor forma do que ter uma atividade física regular. Então, se você quer ter osso forte, faça atividade física de carga. Se você quer ter articulações saudáveis, faça uma atividade física de carga irregularmente. Então, é o que serve para tudo, né? Hoje existe uma tríade que é difundida na internet mundialmente e que não é difícil de entender, que é o seguinte: boa alimentação, prática de atividades físicas e repouso. Isso é uma outra coisa muito importante. Dormir é extremamente importante porque é nesse momento que o teu corpo se regenera. Se você não dorme, o teu corpo passa por aquela coisa que a gente chama de ciclo circadiano, que é o ciclo de funcionamento durante as 24 horas, ele pula essa fase da regeneração. E aí você, por exemplo, um tecido que precisa se renovar, essas células mortas ou que precisam ser trocadas, não encontram tempo hábil para que isso aconteça e vão se amontoando ali. Quem sabe não pode ser a partir disso que surjam doenças graves como o câncer, inclusive, pela falta dessa renovação. Portanto, o que a gente costuma dizer a todos os atletas, o período mais importante para você do dia é um sono de qualidade, porque ele vai te fazer construir massa muscular cada vez mais e, como hoje se diz muito na internet, eu escutei isso só essa semana pelo menos 3 vezes, quanto mais massa muscular você tem, maior saúde você tem. É uma aula, né? E é bom a gente ter essa aula. Bom, eu sempre fiz atividade física moderada. Eu sou prova disso. Porque o que acontecia comigo? Criança, eu estudei balé.
Fui para o Rio de Janeiro, fiz aula, era um balé moderno que se chamava, com uma alemã, Nina Vertinina, nunca esqueço. Nossa. E esse balé, ela usava joelho no chão, a gente fazia de joelheira, tinha caídas, tinha não sei o quê, mas era uma coisa forte, barra e tal. Ok. Quando eu voltei para Manaus, aqui não tinha o balé que eu fazia. Aí eu fui para a academia, mas eu não sou marombeira, não consigo. Então eu fazia pilates, alongamento e uma coisa mais dosada. Mesmo assim, com a idade, na pandemia, eu fui até o teu consultório, te lembra? Lembro, que eu claro. tinha uma dor aqui na pandemia, porque eu não fiz, parei os exercícios. Acho que muita gente parou, né? E apareceu uma dor aqui que era artrose no joelho. Já era um pouco da artrose do joelho. E aí eu soube que tem umas injeções. O que é isso? Queria que você falasse sobre isso. A gente falou um pouco antes disso. É parte da reposição que a gente falou que acontece. Reposição? Quando a gente nasce, a gente tem um joelho rico num líquido viscoelástico que esse líquido basicamente é composto por uma coisa chamada ácido hialurônico. Ele vai funcionar muito bem durante 35, 40 anos. A partir do momento que você passa desse período, naturalmente esse líquido vai sendo perdido, ele vai diminuindo em quantidade e principalmente em viscosidade. É como se ele fosse um óleo 40 de carro e virasse água com o tempo, né? Então, o que é natural de se fazer? A reposição, colocar de volta. Então, o que eu falo sempre é que as infiltrações com ácido hialurônico, que hoje são o carro-chefe do meu consultório, eu faço pelo menos 3 todo dia, são nada mais, nada menos do que colocar de volta algo que você perdeu, que era teu e que você perdeu. Então, não tem remédio, não tem efeito colateral, é o teu ácido sendo colocado de volta em você. E você faz isso. Dá uma mobilidade. Não, você sai andando do hospital, do consultório, no caso. Gente que está entrevado, desentreva. Tenho pacientes que chegam de cadeira de roda. Meu Deus. Que já chegam, inclusive, com indicação de cirurgia. Já vieram de outros médicos, olha, só cirurgia, não tem mais jeito. E a gente opta por fazer, porque você não pode indicar a cirurgia como sendo a única opção, sem ter tentado essas outras opções antes de chegar nesse nível. E o que a gente percebe é que quando você faz esse tratamento de reposição, o paciente ressurge para a vida. Isso tem para coluna também? Não, ele é mais... Hoje em dia a gente usa para joelho, mas ele começou a ser usado na articulação temporomandibular. Foi onde eles começaram a desenvolver, porque é uma articulação, apesar de menor, muito parecida com a articulação do joelho. É o que a gente chama de diartrodial. E a gente só fez importar a ideia, aumentando a quantidade do ácido e aplicando nos joelhos. E, pasmem, isso não é de agora. A primeira aplicação que eu vi fazer foi lá na França, em 2007, que foi de onde a gente trouxe a técnica e a substância. Ela, quando chegou ao Brasil, chamava de Synvisc, que faria uma referência ao líquido sinovial, que é o que a gente melhora a lubrificação. Depois virou Synvisc One, que seriam doses combinadas, e hoje a gente tem uma enormidade de produtos originários dos Estados Unidos, Alemanha, França ainda, Suíça e por aí vai. As tecnologias se desenvolveram enormemente ao longo desses anos e hoje a gente devolve um joelho novo em 24 horas. Sim, aí tu dás uma injeção e ela tem uma duração? Isso vai depender muito do protocolo que a pessoa precisa seguir. Entendi. Não é só a injeção que entrega o milagre, é a mudança do estilo de vida que faz isso. Legal. Então, existem, na verdade, efeitos. O primeiro grande efeito é ganhar espaço dentro do joelho. Tanto que os americanos a conceituam mesmo como quem já fez, colocou prótese? Não, nos casos de prótese não. A articulação já foi substituída, então não tem por que interferir na lubrificação, né? É uma coisa que perde sentido. Mas para quem ainda não fez a prótese e caminha a passos largos para isso, você só pode indicar a prótese se ela tiver tentado já essa opção sem sucesso.
E o que a gente vê é cada vez mais pessoas postergando a indicação da prótese e optando pelos tratamentos complementares. Tu perguntaste do tempo, o tempo, claro, depende da quantidade que a gente usa e do tipo de ácido. Então, você pode ir desde 12 meses até 3, 4 anos de durabilidade. Entendi. Isso depende do ácido que você escolheu fazer naquele paciente e do trabalho que ele vai fazer depois, de fortalecimento muscular, que envolve abdômen, glúteos, o quadríceps, que é essa musculatura principal da parte anterior da coxa, a panturrilha. Quer dizer, é preciso trabalhar essa musculatura como um todo, dando a você o que a gente chama de consciência corporal. Isso. É uma coisa que no balé tem demais, né? Muito. O balé é um esporte. E engraçado que fica na memória. Fica na memória. Você vai fazer exercício físico, Exato. Você já se posiciona como... Exato. Não tem como voltar. Eu tenho vou ter 5 filhos, né? Daqui a pouco nasce o 5º. É incrível. E tenho uma única menina. A minha menina faz balé linda. desde os 3 anos de idade. Então, quando as pessoas olham e percebem, por exemplo, que ela é maior do que os outros, bonita. que a postura é bonita, o balé deu isso, que é uma coisa que chama consciência corporal. Exatamente. Para sentar, para ficar em pé, para subir escadas, para descer, inclusive para preservar, né, a vitalidade das articulações. É fantástico. Isso é muito importante. Olha, nós estamos, graças a Deus, envelhecendo. Não, assim, nós durando, não é envelhecendo. O povo está durando mais, está morrendo mais velho, né? Sim. Hoje em dia você chega até os 100 tranquilo, fácil. E com qualidade de vida. Pois Isso é o mais importante. Eu acho que o barato aí desses 100, porque a minha geração ainda não passou por essa consciência que vocês estão passando, né? Não chegou ainda nessa... Quer dizer, não tinha essa consciência de tudo isso que você... Da prevenção, da quantidade de água que você tem que tomar, do que você tem que fazer e tal. Eu acredito que as novas gerações durem mais de 100 anos. Com certeza. Agora, absoluta. o que você realmente precisa fazer para que você chegue bem até lá? Olha só, vai parecer até estranho isso que eu vou falar agora, mas vamos voltar no tempo e vamos imaginar como isso acontecia há 3.000 anos atrás. Nossa! Como que o ser humano vivia naquela época, o que ele comia, que horas ele dormia, que horas ele acordava e de que forma ele obtinha saúde, então. Tá. A gente sabe que naquela época se vivia com mais qualidade, porque se comia melhor. Há algumas provas disso, por exemplo, da cidade de Pompeia, quando se fez as escavações e se descobriu a cidade de Pompeia, que foi vítima da erupção do Vesúvio lá em 70 a.C., ou foi depois de Cristo, agora desculpe, mas de história eu não sou muito bom. Não, mas tá bom. Mas quando se fez as escavações, se descobriu, por exemplo, corpos com a dentição perfeita. Jura? Absolutamente perfeita. E qual a explicação para isso? Ingesta alimentar. Eles comiam muita proteína, carne animal, e era diversos tipos, né, de caça e tudo, mas era muita proteína, verduras e legumes. Basicamente isso. E a gente está falando de uma... tudo natural, tudo né? natural, não tinha nada. Exatamente. Não tinha latinha. Não tinha concentrado, não tinha nada cheio de conservante. Isso. Ou seja, a gente foi se matando com o passar do tempo. Entendi. E hoje, graças a Deus, tá voltando. A revolução é no sentido contrário. É de exigir cada vez mais produtos mais naturais e sem agrotóxicos, sem produtos químicos associados. Né? Mas olha, eu tenho uma queixa, assim. Às vezes você está querendo diminuir a massa que você come, né? Porque tudo é com massa. Tu vai numa... por exemplo, tá na rua trabalhando, aí você quer fazer um lanchinho, tu não escapa. Mini quiche, não sei o que, são coisas maravilhosas. Sim. São tortas, não sei o que. Tudo leva carboidrato demais. Sim. E eu acho que a gente já está num tempo em que essas próprias lojas deveriam ter a segunda opção. Quem não quer fazer isso, o que pode comer, né? O que pode...
Ainda estamos muito na massa, no quibe, no pastel de forno, no pastel... é uma verdade, mas Ainda não se mudou você tem a isso. oportunidade, por exemplo, de andar nas ruas de Roma, um exemplo, e você come um sanduíche como é que eles chamam? É o presunto deles, aquele Parma, né? Que é o presunto combinado com queijos, tomates e tal. O que acontece? Normalmente é carboidrato, do mesmo jeito que a gente come. Só que o daqui, quando você ingere, você normalmente demora horas para digerir. É isso aí. A sensação de plenitude, de mal-estar que vem depois não vale a sensação de satisfação de quem acabou de comer. É como comer um hambúrguer ou alguma coisa assim na rua. Lá, você é capaz de comer um sanduíche 2 vezes maior e não sentir tudo isso. Qual a explicação para isso? Qual é a explicação? O tipo de trigo. O nosso trigo, ele é péssimo. Ele é extremamente extremamente industrializado e mal industrializado. Entendi. Rico em ácido fólico, em uma cambada de coisas que são colocadas no intuito de deixar ele mais barato. Entendi. Então, esse é um exemplo claro. O pãozinho de padaria, ele é maravilhoso, mas ele é péssimo para a saúde. Ele inflama o teu corpo, literalmente. E aí a gente aqui, graças a Deus, tem uma opção que chama tapioca. A tapioca, que tem aquela goma da mandioca, né? Ela nos dá a possibilidade de ter a mesma ingesta calórica de um carboidrato muito parecido e mais puro do que o do pãozinho, por exemplo. Apesar de se dizer que a quantidade calórica é igual, mas a qualidade do carboidrato que você coloca para dentro é diferente. Entendeu? Então, é uma percepção clara. Você pode comer uma baguete francesa, você pode comer um pão italiano, que você não vai sentir a mesma coisa que sente com os nossos carboidratos daqui, porque a qualidade do trigo nosso, infelizmente, por falta de fiscalização e uma série de coisas, é péssima. E aí a gente acaba tendo que recomendar aos nossos pacientes a não ingesta. Tipo assim, não coma pãozinho, não coma o macarrão que não seja o de arroz, que é o macarrão sem glúten. E aí um conselho que eu queria passar a todo mundo, que eu acho que é o mais importante. Por favor. Quer ter saúde inicialmente, sem precisar procurar um nutricionista, corte da sua dieta o glúten e corte da sua dieta os laticínios. Porque a gente não tem, por muito tempo, a tal da lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Entendi. E é por isso que você pode nem saber. O doutor Gilberto de Paula é um médico bem antigo aqui de Manaus, mas não por isso desatualizado, muito pelo contrário. Ele é muito competente. Me serve de referência até hoje. O doutor Gilberto de Paula fala disso há pelo menos 30 anos. 30 anos. Em que ele diz, as doenças são geradas por aquilo que você come. E existem alergias crônicas, intestinais, até de pele, que são induzidas pelo que você comeu. Então, cuidado. Monazinha, é muito top, né? Quais são as doenças que chegam no teu consultório? As maiores, joelho, hoje, as queixas, as reclamações. Eu faço medicina do esporte, né, na verdade. E dentro da medicina do esporte eu tenho desde a pessoa que vai lá para obter essas informações de um melhor estilo de vida, de uma dieta, uma conduta, eu não falo dieta é um termo que você não vai ouvir no meu consultório, que eu acho... Conduta alimentar. Conduta alimentar, é uma reeducação alimentar. Isso. Você tem que comer aquilo que você gosta de comer, só que você tem que aprender a diferença de qualidade entre os alimentos, para dentro daquilo que você gosta de comer, você ter aquela opção o máximo de vezes que você puder. Perfeito. Tipo, olha, eu não gosto de banana, mas eu gosto de maçã. Então come a maçã. Né? Isso aí. É mais ou menos por aí. Então é uma reeducação, mas sem sair daquilo que é a tua preferência. Não adianta chegar para ti e dizer, olha, você tem que comer 100 gramas de castanha do Pará, mais 200 gramas de aveia. Você não vai comer isso. Você não gosta disso. Você vai olhar para o papel e vai dizer, ok, vai botar em cima da mesa e não vai fazer, literalmente. Com certeza. Né? Então é só reeducar. Então muita gente me procura por isso. Aí a gente orienta quais são os elementos essenciais para se tomar, por exemplo, de manhã cedo. E aí eu já falei no começo, vitamina C,
complexo B, vitamina D. Mas isso tem que ser baseado com o exame de sangue, alguns com deles as taxas? sim, alguns sim, outros não. Outros você tem que tomar mesmo. Como eu te disse, é de forma preventiva. Entendi. Quando você conserta algo que veio errado do exame, desculpa, isso é curativo. Entendi. Mas quando você tem algo que está normal e você quer manter ele normal, aí você está agindo de forma preventiva. Entendi. Porque é natural, o teu corpo vai envelhecer, o teu, o meu, o dela, de todo mundo. Então, se a gente quer ter qualidade de vida, se a gente quer ter um raciocínio rápido, se a gente quer ter memória boa e se a gente quer ter força para carregar sacolas de supermercado, por exemplo, tudo isso começa naquela tríade que eu falei no começo. Boa alimentação, tempo de repouso adequado e o exercício físico regular. Isso é o segredo da longevidade, se é assim que a gente pode dizer. E claro, eu tenho pacientes que vão desde crianças até mais idosos. Eu fiz na semana passada uma viscosuplementação nos joelhos de uma senhora de 83 anos, que queria o quê? Viajar com os netos para Disney. E não estava mais conseguindo. Andar. E agora ela está lá na Disney. E ela manda, a gente, claro, tem um chat que a gente mantém de contato. Menina, eu vou lá amanhã. Eu vou lá. Porque é isso aí. É outra vida. Parece propaganda. Mas o ideal seria que a gente trouxesse aqui pelo menos 15 pessoas que já passaram por esse processo para que elas relatassem como é a vida delas hoje. Para que elas dissessem o que era antes e como ela se comporta hoje. E não tem contraindicação, não tem nada. Foi o que eu te disse. Por que a medicina regenerativa é a medicina da atualidade? Porque eu não invento a pólvora. Eu só devolvo para o teu corpo aquilo que você perdeu. Então, se eu estou colocando vitamina D no teu corpo, eu estou devolvendo a que você perdeu. Sim. Se eu coloco colágeno no teu corpo, eu estou devolvendo a que você perdeu. E se eu coloco o ácido hialurônico dentro dos teus joelhos, eu estou devolvendo o ácido que você perdeu. Basicamente é isso. Muitas vezes a gente nem espera perder. Por isso é que eu te falo que é sempre preventivo. Você tem um atleta maratonista que exige muito dos joelhos e que precisa de um arco de movimento otimizado, melhor absorção do impacto e tudo, faz o ácido de forma preventiva. Você tem uma idade biológica, isso é uma coisa muito interessante de falar. Você tem uma idade biológica e uma idade fisiológica. É verdade. Então você pode ter 80 anos com um corpo de 60. Você pode? Assim, o contrário, você pode ter 60 com um corpo de 80. Com certeza. O que diferencia isso tudo? A reposição. Então, a minha amiga estava falando aqui, e é verdade, que o ácido hialurônico é no rosto também. As mulheres fazem aplicações no rosto. Qual é a diferença do joelho, rosto? É o mesmo ácido? Conceitualmente falando, a primeira função que se descobriu do ácido hialurônico foi de preenchimento. Tanto que os americanos conceituam, na caixa dele está lá, filler, que é um preenchedor de espaços. O que acontece com as rugas? A gente perde... Qual foi o elemento essencial que a gente falou no começo? Colágeno. Água. A gente desidrata. A pele desidrata. É verdade. E quando ela desidrata, a parte que era bem hidratada, cheia de líquidos, ela murcha. Ela diminui não é só o colágeno, é também a água. E principalmente a água. E esses espaços que eram preenchidos por uma determinada quantidade líquida, eles murcham, eles perdem volume. E aí a pele desaba. O que você faz então? Você entra e coloca um preenchedor desse espaço. Então você vai lá e enche o espaço que estava vazio com ácido hialurônico de novo. Então a tua pele, as tuas expressões faciais ressurgem. Isso dura, dependendo do tipo de ácido, mas é feito para durar 3 ou 4 meses, se eu não me engano. Isso é diferente do Botox, tá, pessoal? Porque o Botox, ele paralisa a musculatura por 3, 4 meses. Não é fisiológico. Você está usando uma toxina para bloquear o nervo e a inervação, na verdade, daquela musculatura, e aí você fica sem expressão, você fica com aquela cara de boneca velha, né? Aquela carinha assim que eu acho horrível. Fica todo mundo com a mesma cara. Você olha assim, as pessoas parecem todas iguais. Mas se você preenche com ácido, o que você está fazendo é a reposição. Entendi. Então, se você está botando de volta,
É a tua pele, é o teu rosto preenchido nos espaços onde estava faltando um elemento. No joelho funciona exatamente igual, claro que não é o mesmo ácido, mas ele é mais viscoelástico, ele tem uma densidade diferente e a quantidade, sem dúvida, é muito maior. A gente chega a usar 7,5 ml em cada joelho só de ácido. O que a gente quer é que no final do processo, a única dor é da anestesia local, porque a gente, eu, por exemplo, na minha técnica, uso a anestesia porque eu acho que torna o procedimento mais confortável. Com certeza. Tem gente que faz sem, eu acho isso ruim. Então a gente faz a anestesia local, demora 2 segundos para fazer um botão anestésico. Você espera aí 2 minutos até que haja anestesia e aí a partir daí é correr para o braço. Quer dizer que tem gente que chega lá de cadeira de rodas e sai andando. E eu tenho relatos que já estão inclusive nas minhas redes sociais, que se diga, eu não estimulo esse relato, eu só os posto quando o próprio paciente chega e diz, doutor, eu quero falar sobre o que aconteceu. Entendi. Eu queria expressar para que as pessoas não tenham mais medo de fazer, ou porque se alguém tem dúvida se tem indicação ou não, que não tenha mais essa dúvida, é mais ou menos por aí. Então eu espero que o paciente queira se expressar, claro, para a gente poder, para ficar bem espontâneo. Mas tu trata só joelho ou tu tratas o corpo todo? Como eu te disse, eu faço medicina do esporte, né? E a medicina do esporte me dá a possibilidade de não só atender consultório, com patologias clínicas, mas também cirúrgicas do corpo todo. É claro, cirurgias de coluna, por exemplo, a gente não faz, a gente recomenda alguém que faça, porque existe uma expertise, uma curva de aprendizagem diferente. O teu é mais joelho, a tua? Eu faço muito joelho, faço muitas fraturas também. As fraturas de todo e qualquer lugar a gente tem habilitação para fazer, então fratura é nosso. De fêmur, de tíbia, de pé, de joelho. De você, quando tem uma fratura, mesmo mais idosa, uma mulher de 80 anos que cai e quebra o fêmur, ela se recupera bem hoje em dia ou não? Tem uma relação direta com tudo isso que a gente está falando aqui. Se ela faz esse processo de reposição, se ela mantém atividade física regular, se ela evolui antes mesmo da fratura bem, primeiro que vai ser muito raro ela quebrar alguma coisa, porque a estrutura óssea dela é diferenciada. Ela pode cair... Mesmo uma pessoa que tem artrose, ela pode ter uma estrutura óssea forte, mesmo com artrose? É por isso que a viscosuplementação é importante. Porque, eu tenho artrose de joelhos, então eu não consigo andar na esteira. Você consegue andar na esteira com artrose. Eu tenho artrose grau 4. Eu já fiz 2 cirurgias em cada joelho. Jura? Então eu tenho 46 anos com um joelho de 70. Eu tenho especificamente. Então o que eu encontrei ao longo da vida para me dar qualidade de vida? Reposição do ácido hialurônico e um condroprotetor que a gente toma por via oral, que é a base do negócio que chama glicosamina, que nos Estados Unidos vende de supermercado, para você ter ideia. Não tem nem status de medicamento. É um suplemento alimentar. Não agride estômago, não dá enjoo, não dá gosto ruim na boca, absolutamente nada. E aqui tem? Aqui tem a versão nacional, tem várias opções da indústria nacional, mas a gente eu tenho uma parceria com um importador que você faz a encomenda, ele traz dos Estados Unidos aqueles potes maiores que dão 6 meses de tratamento e ele entrega na tua casa. Então, assim, é uma opção. O Ronaldo é um importador que trabalha em conjunto com a gente. Entendi. Acho que o grande lance do meu consultório é que ele não se resume àquele espaço físico que você já conhece. Ele se ramifica. Então, eu tenho um importador para trazer os produtos dos Estados Unidos, eu tenho a clínica de fisioterapia da Régia e do Adson, que são 2 que a gente usa com mais referência. Régia top. Régia Coelho, sua fisioterapia. Maravilhosa. Deixa eu te falar uma coisa. Teve uma época que as minhas amigas falavam de dores nas articulações. E elas traziam um remédio, eu não sei o nome, dos Estados Unidos para essas articulações. E eu me lembro que uma época eu tomei e realmente melhora muito. Eu não lembro do nome. É esse. Deve ser o gluta... Não, é a glicosamina combinada com a condroitina.
A glicosamina Mas como é o nome do remédio? Não, esses são os nomes genéricos. Nos Estados Unidos eles não têm muito nome comercial. Entendi. As coisas são comercializadas pelo nome da substância. E isso realmente ajuda. É isso que existe, pô. Existe lá desde sempre. É algo que a gente trouxe, não tem assim, tem razoavelmente um tempo, mas não é um tempo ainda muito longo. Entendi. Mas hoje, tanto é que no Brasil isso é vendido como medicamento. Tem que ter receita médica e é vendido em farmácias ou drogarias pelo país. Nos Estados Unidos você compra no supermercado. Aqui uma caixa porque é um suplemento. Aqui uma caixa custa R$250, R$260 para 30 dias. Nos Estados Unidos você compra um pote para 6 meses de tratamento por $18, $20. Olha a diferença. Na cotação atual, R$200. 6 meses de tratamento. Espetáculo, mas é porque desconfiguraram a ideia de que isso era um medicamento. E não é um medicamento, é um suplemento alimentar. Para você ter ideia, eu estou falando tanto dele, mas está lá na porta do meu carro o pote. E por que fica lá? Para que eu não esqueça. Então todos os dias eu almoço, depois do almoço, a minha sobremesa são 2 comprimidos daquele. Eu tenho esse pote grande, que é para 6 meses de tratamento. Arrasou. Eu quero te fazer uma pergunta, porque tu és médico. E a gente sabe que existe, eu não sei, eu tenho a ideia de que a cura do câncer, não é nada da tua área, mas eu quero falar sobre isso, ela já foi encontrada. E ainda não por, talvez, guerra de laboratórios, existe isso. Eu queria saber de ti se existe isso na humanidade, porque a humanidade é muito complexa, é muito difícil. E a gente sabe que quando entra dinheiro, eles esquecem de qualquer coisa humana. Então, todo mundo fala que a cura do câncer já aconteceu, já existe, mas que os laboratórios não permitem que isso, que você fale dos remédios ou tenha os remédios, sei lá. Isso existe? Me permite replicar, então, uma ideia que é do Dr. Baracate, médico muito famoso lá de São Paulo, um cara que nos serve de referência por muito tempo. É também, assim como o Dr. Gilberto de Paula, alguém que defende essa coisa da ingesta alimentar e de uma reeducação ser extremamente necessária. O que ele diz é o seguinte, que hoje nós somos reféns da indústria alimentícia. O que acontece é que nós adoecemos pela boca. E que, na teoria dele, isso seria meio que proposital. Porque ao mesmo tempo em que eu tenho a indústria alimentícia que não sofre quase fiscalização, ou sofreria uma fiscalização muito débil, e a gente vai ingerindo coisas cada vez piores, os conservantes e por aí vai, existe uma indústria farmacêutica depois disso que não quer que você aprenda que aquela comida é ruim. Aqui tu jogou um sorrisal na rua, surge uma farmácia. Exatamente. Tem um em cada 3 esquinas. Existe uma indústria da doença. Essa é a verdade. E aí, levando esse raciocínio para a questão do câncer, assim, o câncer é uma doença, e é uma teoria minha, isso cientificamente eu não sei como te provar, mas que começa muito no mental, começa muito no psicológico. Eu também acho. Eu tenho amigos que descobriram câncer há 20 anos e estão vivos até hoje. Por quê? Porque tem um mental muito forte. Foram atividade física e boa alimentação, mudaram o estilo de vida, estão vivos até hoje com câncer, leucemias, linfomas, seja lá o que for. E existem aquelas pessoas que descobrem a doença e 30 dias depois estão mortos. É verdade. Mas é a mesma. Como é que um morreu com 30 e um vive 20 anos? Porque depende muito do psicológico da pessoa. Sim. E a gente é muito favorável a isso. A gente hoje faz a medicina física, a gente já entendeu muito da medicina psíquica, mas existe a medicina energética, que muito pouco se fala. O que é isso? Imagina você, quando você trabalha com o público, você está lá atendendo e aí alguém chega para ser atendido por você e desconta em você todas as frustrações que ele trouxe de casa, do trabalho e de toda a vida dele. Essa energia que ele traz, se você deixar, ela é transpassada diretamente a você. Eu sei. E é por isso
que existe uma teoria que diz que médicos, por exemplo, tem que ter uma blindagem. Não, e são os que apresentam as piores doenças. É verdade. O pior tipo de câncer dá em médico. O pior tipo de estresse dá em médico. Por quê? Porque a gente, quem não sabe muito bem como se proteger dessas coisas, se compadece demais e não cria uma barreira, acaba absorvendo isso, levando isso para dentro de casa. Verdade. E aí é que acontecem os suicídios, os quadros depressivos graves, que podem até evoluir para o suicídio, e as doenças graves, tipo o câncer. O câncer é uma doença essencialmente, eu estava falando no começo, o nosso corpo ele se renova todo dia. Todo dia células nascem e células morrem, células nascem e células morrem. Existe um momento em que esse controle ele sofre o que a gente chama de uma mudança nesse fluxo natural de renovação, e ele para de se renovar. E ele vai amontoando células velhas, células danificadas, células que deveriam ter morrido e não morreram. E é essa célula danificada, que é a tal célula atípica, que vai se proliferando e vai tomando o lugar das células naturais. Entendi. Então é como se um alienígena começasse a crescer dentro de você. É por isso que às vezes, por exemplo, um tumor ósseo ou muscular em membro, a melhor opção é fazer a amputação. Porque enquanto ele estiver em contato com o teu corpo, ele vai te consumir de dentro para fora. Entendi. Se tu tira, acabou o teu problema. Vai cuidar de surgimento de metástases ou o que for, mas com certeza você vai viver muito melhor e mais tendo optado pela amputação, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, o câncer ele tem muitas variáveis. Sim. Eu acho que a maior delas é, primeiro, o diagnóstico precoce, sem dúvida. É você descobrir, e aí entra o quê? A prevenção, que a gente está falando desde sempre aqui. Previna-se, faça exames de rotina. É isso. A mulher vá ao seu ginecologista, ao seu obstetra, o homem vá ao urologista. Faça lá, veja como está a sua próstata. E por aí vai. E, claro, cuidar da alimentação, porque um dos maiores índices de câncer na nossa realidade atual é o câncer de estômago, por exemplo. E ele tem muito a ver com o que a gente come e também com o nosso psicológico. Quanto mais estressado eu sou, mais suco gástrico eu produzo, mais eu agredo a mucosa gástrica. É verdade. Vê como está tudo relacionado. Gente, dá 30 programas, né? Conversar com o Rafael é uma loucura, porque vai abrindo leque, vão abrindo portas, janelas, a gente fica muito curiosa, porque eu, por exemplo, que já estou num momento da vida, mas eu tenho muita energia, mas eu preciso das reposições. O segredo é esse. O segredo é esse. Eu não estou fazendo as reposições corretas. E eu quero fazer sim. Mas assim, a gente quer realmente... Hoje em dia não existe mais a palavra velhice. Existe mulheres atuantes, como eu, na minha idade. As pessoas quando me olham... você não parece ter sua idade. Pareço sim, só que é uma mulher de hoje. Sim, a mulher moderna de hoje... que se cuida um pouco, é assim ou até muito melhor do que eu. Eu conheço mulheres de 80 anos que são um fenômeno, né? Agora, quero ver sem plástica, tá? Com plástica todo mundo fica lindo. Mas assim, bem, naturalmente bem, com energia, com vontade, sem depressão, sem preguiça. Fazendo um adendo, você já percebeu como as clínicas de dermatologia e cosmese estão se desenvolvendo a um ponto em que as cirurgias plásticas estão diminuindo? Sim. Não é assim? Hoje em dia é isso. Na ortopedia, você já percebeu o quanto a gente está operando menos próteses de joelho, substituições articulares, seja lá quais forem, porque a gente previne com vários protocolos de rejuvenescimento, como o ácido hialurônico? É o mesmo princípio. Entendi. Ou seja, graças a Deus hoje, a gente consegue identificar e agir muito antes do problema acontecer. E a gente consegue dar qualidade de vida sem que você tenha que necessariamente passar pela mesa cirúrgica. Acho que isso é o mais importante. Com certeza. Esse é o momento de hoje que a gente deve viver intensamente, aprendendo, valorizando todas essas dicas que ele está dando aqui.
Bom, Rafael, vou ter que terminar, olha que pena. Infelizmente, mas a gente está aí, precisando. Eu queria o teu Instagram, qual é? Bom, a gente tem 2, mas o mais ativo é o @Clínica Doutor Rafael Benoliel. Esse é o que tem lá muitos vídeos, muitos casos, muitas pessoas expondo suas situações. A gente trabalha nele com muito carinho para que ele traga o máximo de informação possível. A gente agora está começando a gravar os vídeos para o YouTube, que vai ser um canal novo, que vai ser linkado com esse. Facebook está lá também, mas não é a nossa plataforma hoje mais forte, é o Instagram. Isso. E o outro Instagram, que é Lara e Rafael Benoliel, também tem muita informação, porque eu sou casado com uma dentista e acadêmica de medicina, então a gente também traz algumas particularidades nesse Instagram. Mas para quem quiser se aprofundar mais nessas dúvidas e em tudo que a gente trouxe aqui, acho que o Clínica Doutor Rafael Benoliel é o mais indicado a vocês. Arrasou. Gente, esse é um programa novo no canal do YouTube e ele precisa de força, de impulsionamento, porque eu sou muito conhecida, graças a Deus, aqui em Manaus, mas muita gente ainda pensa que eu estou lá na televisão e a nova televisão é o canal do YouTube. Então a gente precisa de força. Se você quiser colaborar, eu vou deixar um Pix aqui para você ajudar o programa a crescer, porque tudo na internet é diferente. Claro. Tem que ter impulsionamento pago, entende? E às vezes a gente ainda, como está começando, ou você ser um patrocinador do programa, que também é muito bem-vindo, mas tem o Pix aqui, se você quiser ajudar o canal a crescer. Depois me pega ali meu celular para eu já fazer o primeiro Pix. Seu cara! Então, para você ajudar o canal a crescer, porque eu acho que é uma voz amazonense e eu vou trazer gente muito legal aqui, sempre personalidades importantes, como o Dr. Rafael, que nos deu essa aula de vida. Se tu me permite fazer um adendo, eu te acompanho desde sempre, desde mais jovem. Obrigada. Acho que muito poucos comunicadores na nossa região e aqui com a nossa identidade visual e auditiva têm a tua capacidade de chamar a atenção, porque isso é muito importante. Obrigada. Chamar a atenção pela forma como você apresenta, pela forma como você se expressa e principalmente como você trata seus convidados. Esse sempre foi o teu diferencial. Então, só me resta te agradecer pela oportunidade de me colocar à disposição e dizer que foi uma imensa honra estar aqui contigo. Nossa, a honra é minha, porque o que eu sou aprendi... maninho, só para dizer. Eu sou fã dele, sou fã da família, tenho uma mulher linda, simpática, filhos lindos. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe sempre. Tá? Estamos à disposição. Toda quarta eu estou aqui às 8 da noite no meu canal do YouTube, sempre com um convidado incrível para dar dicas para nós e valorizando o que nós temos aqui na Amazônia, em Manaus, que essa é a nossa terra. Muito obrigada, foi uma honra te ter aqui. Obrigado a você, viu? Tchau, gente, até quarta! Na hora de fazer as compras de casa, quem busca qualidade e economia encontra tudo no Super Nova Cidade. Contamos com um ambiente moderno e aconchegante e uma grande variedade de produtos alimentícios, bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal e muito mais. Venha nos visitar e conheça também a nossa lanchonete. Temos bolos, sanduíches, salgados e muitas outras delícias para você saborear. São 4 unidades em Manaus. Tem sempre uma pertinho de você. Vem pro Super Nova Cidade. Quem compra, recomenda.